meus queridos. Vamos relembrar sobre o conteúdo de conjuntos. Mas o que é conjunto? Bom, os conjuntos são uma reunião de elementos. E ainda vamos ver mais na frente que essa reunião desses elementos ainda podem ser também um outro conjunto, tá? Os conjuntos nós podemos representar de duas formas, entre chaves e por meio de um diagrama. O diagrama é nesse formato meio que oval, tá? Então, nós temos aqui um exemplo, o conjunto A, cujos seus elementos são os números 1, 2, 3 e 4. E ainda mais podemos analisar a pertinência. O que é pertinência? Se tal elemento pertence ou não àquele conjunto, se ele está ou não naquele conjunto. Então, por exemplo, o elemento 1, ele pertence ao conjunto A? Sim, ele pertence, porque ele está no conjunto A, certo? E o símbolo que representa pertence é como se fosse um E, parecido com um E, tá? O elemento 5, ele pertence ao conjunto A? Não, ele não pertence, ele não está presente no conjunto A. Então, o símbolo que representa não pertence é como se fosse um E com um corte no meio, na transversal. Como que nós podemos descrever um conjunto? Por meio da citação de elementos e também por uma propriedade, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, que não é um exemplo numérico. Para quem assistiu o filme dos Vingadores 1, o conjunto dos principais, quem são? É o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Então, eles fazem parte do conjunto dos integrantes do filme dos Vingadores 1. Por exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não pertence a esse conjunto. Desse conjunto, o Homem-Aranha não pertence, tá? Agora eu trago aqui dois exemplos numéricos. Quem são o conjunto dos números pares positivos? Então, eu vou chamar de P esse conjunto. Então, os pares positivos é o 2, o 4, o 6, o 8 e assim sucessivamente, tá? E eles estão representados entre chaves. O conjunto dos números primos positivos está, no caso, quem são os números primos? São aqueles números que só podem ser divididos por ele mesmo ou por 1. Então, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente. Eu especifiquei positivos, então, se eu tivesse colocado, por exemplo, conjunto dos números primos inteiros, então também iria entrar o menos 2, o menos 3, o menos 5, mas não foi o caso. Agora, a descrição de um conjunto por meio de uma propriedade, tá? Então, a gente representa da seguinte maneira. Por exemplo, aqui, o conjunto A. Então, X, então, o conjunto A é formado X, tal que X é divisor inteiro de 5. Então, quando eu vou falar de uma propriedade, eu vou dizer X, tal que X tem certa propriedade. Esse traço, essa barra em pé, na vertical, significa tal que, certo? Então, x, tal que x é divisor inteiro de 5. Então, os divisores inteiros de 5 é o 1, menos 1, o 5 e o menos 5. Um outro exemplo aqui é x, o meu conjunto A é x, pertence ao conjunto dos naturais, tal que x é menor do que 4. Então, quem é esse conjunto? Então, esse conjunto é o 0, 1, 2 e o 3, tá? O 0 é até meio que, para alguns matemáticos, o 0 não é considerado os naturais, e para alguns ele é considerado. Então, coloquei aqui, tá? Bom, também vamos analisar algumas particularidades de conjuntos.
Por exemplo, o conjunto unitário é aquele conjunto que tem apenas um único elemento. Então, aqui, ó, eu trouxe o exemplo do conjunto B, ele está descrito em forma de propriedade. Então, x pertence aos naturais, tal que x é menor do que 6 e maior que 4. Quem é esse elemento? É o 5, certo? Agora, conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nada. E ele é representado de duas maneiras. Ou por meio dos chaves, entre chaves vazio, ou por meio desse símbolo matemático que significa conjunto vazio, que é como se fosse um círculo com um corte no meio, tá? E ainda temos, por fim, o conjunto universo. O conjunto universo é o que representa todos os outros elementos, todos os que já foi dito aqui, os que eu acabei de citar. Os que eu falei anteriormente, certo? Há um detalhe que eu esqueci aqui. No conjunto vazio, nunca a gente pode escrever, por exemplo, abre chaves, dentro de chaves, colocar o símbolo de conjunto vazio. Então, isso é um erro que não podemos cometer, certo? Conjuntos iguais são aqueles que possuem os mesmos elementos. Por exemplo, o conjunto A, que é 1, 2 e 3, e o conjunto B tem os elementos 1, 2 e 3. Então, eles são conjuntos iguais. Agora, vamos estudar subconjunto, certo? Um conjunto que é parte de outro, certo? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo diz que o conjunto A são os elementos 1 e 2, o conjunto B, 1, 2 e 3. Então, eu fiz aqui o desenho representando por meio de um diagrama, certo? Então, como o 1 e o 2, que é o conjunto A, ele também está no conjunto B, então eu posso desenhar o meu conjunto A dentro do meu conjunto B, certo? Então, A está contido em B, certo? A é subconjunto de B, A é parte de B. Então, da mesma forma, eu posso dizer que B contém A, certo? Porque A está dentro de B, então B contém A. Então, na matemática, o símbolo de estar contido é como se fosse esse, parece com um C, mas não é um C, tá? E ele, ao contrário, é para simbolizar contém. Então, B contém A, é como se fosse um C ao contrário, tá? Aqui um outro exemplo. Eu tenho os conjuntos C, que é 3, 4 e 5, e o conjunto D, que é 5 e 6. Então, algum conjunto está dentro do outro? Todos os elementos estão dentro do outro? Não. Porque, o conjunto D apenas tem um único elemento que está dentro de C, que é parte de C. Então, eu não posso afirmar que C está contido em D. Da mesma forma, eu não posso dizer que D contém C, certo? Porque para isso, todos os elementos de um precisariam estar dentro do outro, o que não é esse caso. Apenas o 5 é elemento comum. Então, se caso o elemento C fosse 3, 4, 5 e 6, aí sim, aí eu poderia desenhar o meu D dentro de C, certo? Mas não foi o caso. Esse outro exemplo, o conjunto E formado pelos elementos 8 e 9 e o conjunto F pelo elemento 7. Nesse caso aqui, não há nenhum elemento em comum. Então, nenhum conjunto está dentro do outro. Nenhum conjunto é subconjunto do outro. Nenhum está contido ou contém o outro. Então, eu chamo esses conjuntos de disjuntos, certo? Quando não há elemento comum, eu chamo eles de disjuntos. Finalizar essa primeira parte, esse primeiro vídeo,
Vou trazer para vocês aqui 4 operações que nós podemos fazer com os conjuntos. A primeira é a união. Então, a união de dois conjuntos, por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, que são os números 2, 4, 6 e 8, e o conjunto B, que são os números primos de 2 a 7. Então, o conjunto união é quando eu reúno todos esses elementos num único conjunto, certo? Então, A união com B é igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando nós temos um elemento que se repete, nesse caso acontece apenas com 2. Então, se algum elemento tem ambos conjuntos, a gente só coloca uma única vez, tá? Interseção. Então, o que é a interseção? É quando eu tenho dois conjuntos e a interseção deles, entre eles, é apenas os elementos que há em comum. É apenas o elemento ou os elementos que tem nos dois conjuntos. Então, aqui eu tenho o conjunto A, que são os números 2, 5, 8 e 11, e o conjunto B, que são os números 2, 5, 7 e 11. Então, A interseção B, o símbolo de interseção é como se fosse um U, só que de cabeça para baixo, tá? Então, nesse caso, são os elementos 2, 5 e 11. Então, esse é o conjunto de interseção desses dois conjuntos A e B, tá? Diferença de conjuntos. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, que é 1, 2 e 3, e o conjunto B, que é 4, 5 e 6. Então, A menos B é 1, 2 e 3, ou seja, é apenas o conjunto A. Então, se eu faço um conjunto menos o outro, então o resultado é daquele meu primeiro conjunto, digamos assim. Por exemplo, se eu faço B menos A, então quem é B menos A? É 4, 5 e 6, ou seja, é o conjunto B, primeiro, certo? E ainda temos os conjuntos complementares. Como assim? Por exemplo, você tem um conjunto A e B, então I, B, estando contido em A, ou seja, B está contido em A, então o meu conjunto complementar é A menos B, certo? Então, o meu conjunto complementar é o resultado de A menos B para esse caso. Então, por enquanto, é só e até o nosso próximo vídeo.